Pai Celestial, nós tivemos o privilégio até aqui de poder expressar honra e louvor no Teu nome. Mas não diferente, Pai, no momento da pregação. A atenção que nós damos ao ouvir a Tua palavra é um ato de louvor, é um ato de adoração. Porque quando o Senhor fala, Pai, o Senhor requer de nós total atenção, ó Deus. Assim como o profeta Samuel, ainda na adolescência, foi chamado. O Senhor o chamou por 3 vezes e ele foi ao encontro do sumo sacerdote Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele. Pelas 3 vezes, Eli não havia entendido e pediu para o servo Samuel voltar a dormir. Mas na última vez, Senhor, na 3ª vez que o Senhor falou com Samuel, Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando ele. E Eli orientou Samuel dizendo: volte a deitar-te. E se você ouvir outra vez essa voz dizendo contigo, você vai dizer: eis aqui teu servo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. A mesma postura que o profeta Samuel teve, nós temos agora. Fala, Senhor, porque o teu povo ouve. Nós viemos aqui ouvir a tua voz através da exposição da Escritura Sagrada. Meu Deus, nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que por mais uma vez, Senhor, tu possas usar o nosso querido pastor Arlan, meu Deus, para expor a palavra, e que à medida que a tua palavra será exposta, apresentada, o Senhor possa enviar o teu Espírito para impregnar o nosso coração, que o Senhor possa guiar o teu povo em toda a verdade pelo Espírito Santo. Nós oramos não somente pelo pastor Arlan, mas por todos os pregoeiros, pregadores da Santa Palavra, que o Senhor possa usá-los na noite de hoje de forma excepcional. Edifica a igreja, resgata aqueles que estão fora do aprisco e seja glorificado, Deus, por meio da tua bendita e poderosa palavra. Assim nós oramos com ação de graças e confiantes na tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Arlan. Primeiros Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Constitui-se para nós outros um privilégio incomensurável estarmos aqui na noite de hoje para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Esse é um momento ímpar, é o momento da exposição da palavra e também é um momento desafiador. O que pregar em um culto dessa envergadura, o que pregar em um culto dessa natureza? Ao pensar no que eu poderia pregar, haja vista o nosso compromisso com a pregação fidedigna das Escrituras, muitos textos me saltaram à mente. Eu pensei em pregar-lhes Tiago 4, versículos 13 ao 17. Como planejar o futuro. Depois eu fiquei cogitando e me veio à mente Eclesiastes de número 12, versos 1 ao 8, onde eu falaria sobre a lembrança que devemos ter do Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, reticência. Depois me veio uma outra passagem, eu falei: essa que eu vou pregar. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Pronto, vou me debruçar no texto, vou me submeter ao texto, aprender o texto e pregar o texto. Só que de repente uma passagem bíblica me saltou à mente. Essa passagem veio ao lume e trouxe uma serenidade incrível para o meu coração. Concluí então que esse era o texto que eu estaria, como estarei hoje, compartilhando convosco. Eu quero pregar-lhes sobre: não vivam ansiosos. Você pode verbalizar esse tema no tempo 3? 1, 2, 3. Não vivam ansiosos. Qual é a relação desse tema com essa transição de ano? A ligação estreita. Eu acredito que você planejou alguma coisa para o próximo ano. E geralmente com um projeto que nós traçamos, é comum vir também a ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir, com a graça de Deus, cumprir esse desígnio que nasceu em meu coração? Será que ano que vem eu vou estar empregado? Como será o próximo ano? Por isso, esse é o tema. Para tanto, eu quero aduzi-los ao texto bíblico. Mateus capítulo 6,
versículos 25 ao 34. Mateus, capítulo de número 6, versículos 25 ao 34. Muito bom estar com os irmãos nesse grande momento. Amigos, também esse Pai Santo está frente de nós. Obrigado por vocês terem escolhido esse lugar para passar conosco esse momento de transição de ano. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Aqui na igreja a gente tem um bom costume, depois da leitura do texto, a nossa Bíblia permanece aberta, porque a autoridade não é minha, a autoridade é do texto. E o que eu pregar aqui, vocês devem verificar e dizer, não está escrito. Combinado? Glória a Deus. Assim está escrito. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não os inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Até aqui a leitura das Escrituras. Queridos, um especialista da área da saúde chegou a dizer o seguinte acerca da ansiedade: eu nunca vi ninguém morrer pelo excesso de trabalho, mas já vi muitas pessoas sucumbirem por causa da preocupação e da ansiedade. Augusto Cury, em seu livro sobre a ansiedade, como vencer o mal deste século, ele observa que a ansiedade é terrível, e ele defende a tese chamada SPA, a síndrome do pensamento acelerado, e conclui que a ansiedade é o mal do século, superando a temida depressão. A ansiedade deveras é algo terrível. Ela assola o homem, ela deprime o ser humano. A ansiedade é assoladora. O proverbista Salomão, em Provérbios 22:15, parte inicial, disse que a solicitude, a ansiedade no coração do homem o abate. É isso que a ansiedade faz com o ser humano. A ansiedade o abate, o humilha, o assola. Pessoas acometidas pela ansiedade, quando sofrem uma crise de ansiedade, é terrível. A sensação é como se a pessoa estivesse estrangulada. Ela perde fôlego, ela fica ofegante. A ansiedade é terrível. A ansiedade é o inimigo constante que tão de perto nos rodeia. A ansiedade tem sido chamada de emoção democrática, porque se depender dela, ela acomete a todos indistintamente, homens e mulheres,
adultos e crianças, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A pergunta a ser feita e também respondida é: o que afinal significa viver ansioso? O que vem a ser viver uma vida adjetivada pela ansiedade? Ora, no grego, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. Uma pessoa ansiosa, ela não tem foco, ela não tem meta, o seu interior se divide, ela é atraída em direções diferentes. É como se a ansiedade quisesse despedaçar a pessoa. Ela olha para um lado e simultaneamente para o outro, porque a ansiedade, ela traz desintegração interior. É esse tipo de preocupação, é esse tipo de ansiedade que iremos combater nessa noite. Digo isso porque há uma certa preocupação que é até legítima. É você se preocupar, por exemplo, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. A esse respeito, nós nos rememoramos do apóstolo Paulo, o homem que vivia inquieto, preocupado, mas com o quê? Ele dá o seu depoimento na sua segunda carta magna à igreja coríntia, capítulo 11, versículo 28, ele disse: além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado pelas igrejas de Deus. Paulo se preocupava com a obra de Deus, com as igrejas do Senhor. Pois bem, nós iremos na noite de hoje ter o privilégio de ouvir as sãs palavras de Jesus. O que Jesus, o Senhor da igreja, tem a dizer acerca da ansiedade. Irmãos, por vezes nós ouvimos muitas pessoas falar sobre a ansiedade, profissionais da saúde, e às vezes pessoas que não têm conhecimento de causa, são meramente formadores de opinião. Mas a minha proposta com esse texto é verificar com vocês textualmente o que Jesus efetivamente tem a dizer acerca da ansiedade e da preocupação. Nesse texto, ora lido, o nosso Cristo amado, ele se posiciona de forma resoluta contra a ansiedade. A primeira coisa que ele faz no texto ora lido é proibir os discípulos de viver ansiosos. Depois disso, ele vai dar 4 razões pelas quais os discípulos não devem viver ansiosos. Vocês estão preparados? Amém. Então vamos por partes. Ao primeiro ponto, uma proibição. Veja o início do versículo 25 comigo, por favor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Queridos, antes de nós nos debruçarmos na proibição propriamente dita, é interessante entendermos e observarmos a forma com a qual Jesus começa o texto. Ele começa o texto ora lido com uma conjunção conclusiva, com conectivo. Ele disse: por isso, em vista disso, portanto. Jesus, com esse conectivo, ele está conectando o tema da ansiedade ao tema que ele havia tratado nos versículos 19 ao 24, que é o assunto da avareza. Embora nem toda ansiedade é produto da avareza, nesse caso aqui sim. Em Lucas 12, 22 ao 34, também o Senhor Jesus Cristo havia acabado de condenar, de reprovar a avareza. Ele disse que os discípulos não deveriam ser avarentos, eles não deveriam juntar tesouros na terra, e termina dizendo algo impossível: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é as riquezas. Jesus está dizendo: ninguém pode servir a Deus e as riquezas.
Uma pessoa avarenta, ela não serve a Cristo, ela é serva do dinheiro. A pessoa avarenta é aquela que tem uma sede insaciável por mais. Quanto mais ela tem, ela quer. É semelhante a uma pessoa que está com muita sede, porém bebe água do mar, água salgada. Quanto mais ele bebe, a sede se eleva. Assim é uma pessoa avarenta. A pessoa avarenta serve a Mamon, serve as riquezas. E Mamon, como o Senhor, o que ele vai dar em troca da nossa dedicação? Ele vai dar muita ansiedade. Portanto, se eu prego para alguém na noite de hoje, que é uma pessoa avarenta, que quanto mais tem quer, e quer acumular qualquer custo, não quer apenas dar uma boa comodidade para a família, mas quer e quer mais. Você é uma pessoa avarenta, e nessa noite eu quero te solicitar a você se desencilhar de toda a avareza. Amém. E a depender única e exclusivamente da provisão de Deus. Glória a Deus. Tendo conectado os temas, Jesus ele dá a proibição: não andeis cuidadosos, não andeis solícitos, não andeis ansiosos. Com esse imperativo negativo, Jesus proíbe os seus discípulos de viverem ansiosos. Isso é interessante porque é uma ordem clara, é uma ordem expressa. Os seus discípulos, os seus seguidores, não devem andar ansiosos. E Jesus ele faz isso 3 vezes no texto. Versículo 25, não andeis cuidadosos. Versículo 31, não andeis, pois, inquietos. Versículo 34, não vos inquieteis. Jesus está insistindo: aqueles que entregaram a sua vida a Ele não devem viver uma vida inquieta, uma vida cheia de inquietação, uma vida marcada pela preocupação. No versículo 25, quando Jesus diz não andeis cuidadosos, no grego é interessante. Jesus está dizendo: olha, parem de viver ansiosos. No versículo 34, não vos inquieteis, no grego, Jesus está dizendo: não comecem a ficar ansiosos. A ideia aqui é linda. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês já estão ansiosos, vamos parar. Se vocês não começaram a ficar ansiosos, não façam. Queridos, Jesus nos proíbe de vivermos uma vida marcada pela ansiedade. Amém. Mas com que não devemos viver ansiosos? Ele é claro: quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ou seja, comer, beber e vestir. Para nós hoje, aqui no contexto ocidental, parece um pouco sem lógica. Como assim? Os discípulos não deveriam se preocupar com comer, beber e vestir? Para nós entendermos o impacto da proibição de Jesus, faz necessário nós irmos no contexto e entendermos como funcionava a Palestina nos dias de Jesus. As pessoas daquela época tinham muitas razões para viver ansiosos. A maioria do povo era um povo agrário, dependia da chuva, dependia que a neve viesse recair nos montes, se tornar em água e encher os rios. Era algo, digamos, imprevisível. Não estava no controle do agricultor, não estava no controle deles. Eles dependiam totalmente da chuva e da neve cair no monte, virar água e encher os rios. Eles também naquela época sofriam muito pragas de gafanhotos que devastavam as plantações. Eles viviam preocupados: se não tem chuva, se não tem água, se os gafanhotos devastaram com tudo, e agora não temos dinheiro.
E se nós não temos dinheiro, nós não temos condições de comprar uma veste e coisas dessa natureza. Então, para nós parece simples não se preocupar com comer, beber e vestir. Há projetos sociais que podem me ajudar. Para que me preocupar? Mas nessa época aqui, os judeus tinham N razões para estarem preocupados. Só que Jesus, ele se dirige aos seus discípulos e diz: vocês, meus seguidores, meus discípulos, estão sendo proibidos por mim de viver ansiosos, preocupados com comida, bebida e vestimenta. Amém. Coisas básicas para a sobrevivência do homem. Nem com essas coisas essenciais os discípulos do Senhor devem viver preocupados. Amém, Senhor. Isso é interessante. E quando Cristo, ele diz: vocês não podem viver ansiosos, queridos, nós precisamos respirar aqui. Nós precisamos entender as implicações da proibição de Jesus. Quando Jesus diz: vocês não podem viver ansiosos, isso implica, em primeiro lugar, que a ansiedade não agrada ao Senhor. Se a ansiedade, se a preocupação agradasse ao Senhor, o Senhor não proibiria. Quando ele proíbe a ansiedade, é porque a ansiedade não agrada ao Senhor. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que são pessoas ansiosas, que lutam contra a preocupação, lutam contra a ansiedade, a inquietude, a solicitude. E você pode dizer: pastor, e agora? Eu não quero viver assim, eu não quero perseverar assim. O Senhor está dizendo que isso não agrada ao Senhor, a minha situação vai piorar. Porque o luto passou contra a ansiedade. O ponto aqui é: se a ansiedade não agrada ao Senhor, você deve continuar lutando contra a ansiedade, entendendo que não agrada o seu Senhor. Por isso, você tem mais uma razão para lutar de forma corajosa contra a ansiedade. Glória a Deus. Amém. Você pode de tempo em tempo ser assaltado pela ansiedade, mas guarde isso no seu coração, porque o que nós cremos determina como nós vivemos. Deus não quer que você viva ansioso. Amém. Porque viver de forma preocupada, ansiosa, é viver de forma a desacreditar do poder e da bondade de Deus. Quando você nutre a ansiedade, a inquietação no seu coração, é como se você dissesse o seguinte: olha, eu não creio que Deus tem todo o poder sobre a minha vida. Eu não creio que Deus é tão bom para suprir as minhas necessidades. Então, note a gravidade, irmãos, se vivemos uma vida ansiosa. Estaremos desacreditando do poder e da bondade de Deus para conosco. Por isso Jesus é explícito: vocês não podem viver ansiosos. Amém. A nossa preocupação, irmãos, digamos assim, usando esse termo, é aprovar aquilo que agrada a Deus. Nós não devemos apoiar, dar chancela, dar alimento. Nós não devemos aprovar aquilo que desagrada a Deus. Então, se o seu coração está sendo assaltado pela ansiedade, você deve lutar como um guerreiro de Deus, uma guerreira do Senhor contra a ansiedade. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 10, ele diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Note, o que nós devemos aprovar é aquilo que é agradável a Deus, e a ansiedade não é. Portanto, nós precisamos nos conscientizar que a ansiedade não agrada ao Senhor. A segunda implicação da proibição de Jesus: vocês não podem viver ansiosos, é a seguinte: Deus também tem não para o seu povo. Percebam que Jesus está dizendo: não, não, não. Ele também tem não para o seu povo. Os falsos profetas ensinam que é proibido proibir. Não, negócio de restrição, de proibição, isso não pode não. Isso é legalismo, isso é moralismo. Só que
As palavras de Jesus, em harmonia com a totalidade da Bíblia, descaracteriza, desmistifica esse falso ensinamento, porque Deus também tem não para o seu povo. Amém. Tem pessoas que oram a Deus: Deus, conceda-me algo, e quer inevitavelmente que Deus diga sim. Queridos, Deus também tem não para o seu povo. Eu preguei em dado momento aqui os 10 mandamentos, a série de Hadevarim, as 10 palavras. E vocês se lembram que lá nos 10 mandamentos a palavra não aparece 10 vezes, porque Deus também tem não para o seu povo. Se não, vejamos: não terás outros deuses diante de mim, é proibição. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, proibição. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, proibição. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Veja, Deus também tem não para você. Amém. E quando Deus fala não para nós, não é porque Ele é ditador, não é porque Ele é ruim, muito pelo contrário. Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Glória a Deus. Quando Ele fala não, é porque Ele quer nos resguardar do pior. Portanto, aceitemos as proibições do Senhor. Glória a Deus. Está aí, Deus também tem não para o seu povo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que é crente, mas é um crente rebelde, um crente contumaz, teimoso. Deus, pela Bíblia, diz: não vá, não faça, não pegue, não olhe, não fale. Mas o crente rebelde ignora as proibições do Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você se aproprie da palavra de Deus quando Ele te disser não. Quando Ele falar não para você, sem retrucar, você deve aceitar de bom grado, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Glória a Deus. Talvez é uma amizade que Deus está falando: rompa com essa amizade. Você é proibido de andar com essas pessoas, e você tem insistido. Talvez é um relacionamento amoroso. Você é crente, mas está flertando com o descrente. Está errado, Deus te proíbe. E você deve atentar os seus tímpanos para as proibições do Todo-Poderoso. Ele está em cima, nós estamos embaixo. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Rei, nós somos seus súditos. Ele é Senhor, nós somos seus servos. Ele sabe o que é melhor para nós, e por vezes o melhor para nós é um não da sua parte. Amém. Terceira implicação na proibição de Jesus é a seguinte: a ansiedade pode ser superada. Glória a Deus. Amém. Se Ele diz não vivam ansiosos, se Ele proíbe, é porque Ele sabe que nele temos capacidade de superar a temida ansiedade, aquela que tem suplantado a depressão, aquela que pela Bíblia é um mal milenar e não só do século. Se Jesus nos proíbe de vivermos ansiosos, é porque nele nós temos capacidade para superá-la, povo de Deus. Aleluia. Que bênção. Deus não quer que você viva dessa maneira, sofrendo por vezes antecipadamente. É comprovado que tudo aquilo, 70% melhor, daquilo que nós pensamos não vai dar certo, 70% por vezes não acontece. E se acontecer, você sofre 2 vezes. Vivo hoje, fraternos. Vivo agora para a glória de Deus. Amém. Com a graça de Deus, rompa com a ansiedade. Confie na provisão de Deus. Confie no poder do Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Então aí está a proibição. Vocês não podem viver ansiosos quanto à vossa vida. Uma referência aqui à plenitude da vida física, exterior e terrena. Não.
Não devemos nos preocupar nem mesmo com as coisas essenciais para a nossa vida. Pastor, isso quer dizer que eu devo cruzar os braços e ficar só aguardando a providência? Veremos um texto que não. Mas isso não significa que você deve viver preocupado. Você tem dono. Amém. Você tem um Deus que cuida da sua vida. Um Deus provedor, um Deus mantenedor, um Deus que sustenta o seu povo em sua caminhada. Glória a Jesus. Em vista disso, não viva ansioso. Não viva ansioso. Cristo proibiu, mas ele agora vai fundamentar a sua proibição. Isso é lindo. Pense no pai que fala para o filho: olha, filho, você não pode fazer. E o filho pergunta: papai, por que eu não posso? Aí papai diz: por que não? O nosso Cristo é maravilhoso demais. Ele fala: olha, não para a ansiedade, mas segura aí que tem razões que fundamentam essa proibição. São 4, segundo o texto bíblico. Em primeiro lugar, por que nós não devemos viver ansiosos? Porque Deus cuida da sua criação. Glória a Deus. Você não deve entrar o próximo ano ansioso, não deve viver ansioso, porque Deus, o seu Deus, cuida da sua criação. Louvado seja Deus. E Cristo trabalha isso de forma linda no texto, de 3 maneiras. Em primeiro lugar, ele mostra que Deus, ele cuida da criação de tal maneira que ele dá não só o essencial, mas dá também o secundário. Olha o versículo 25, descubra comigo no texto. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ele passa aqui do maior para o menor, do essencial para o secundário. Espera aí, o Deus que deu para vocês a vida não vai dar o mantimento? O Deus que deu para vocês o corpo não dará vestimenta? Essa é a dinâmica aqui. O Deus que deu o maior te dará o menor. O Deus que te deu o essencial te dará também o secundário. Se Ele te deu a vida, Ele pode te dar o mantimento. Se Ele te deu o corpo, Ele pode te dar vestimenta. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:32, escreveu: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele já deu o melhor. Cristo, ele não vai suprir as necessidades dos seus? Glória a Deus. Esse é o primeiro argumento que Jesus emprega aqui. E isso traz alento para o nosso coração, porque em face dos dilemas, das vicissitudes, das adversidades, eu devo ponderar: peraí, eu tenho vida, foi Deus que me deu. Ele pode me dar um mantimento também. Peraí, eu tenho um corpo. Se foi Ele quem me deu, Ele pode me dar um vestuário também. Maravilha. Em relação ao corpo, ao invés de você reclamar pela roupa bonita que você quer e não tem, dê graças a Deus pelo corpo que você tem. Amém. Ao invés de você murmurar por aquele banquete que você gostaria de desfrutar e não pode, louve a Deus pelo apetite que você tem. Glória a Deus. Ao invés de você viver murmurando: eu queria aquele sapato e não tenho, dê graças a Deus pelos pés que você tem. Glória. Nós devemos entender que Deus deu o essencial e também nos dará o secundário. Ele deu o primacial e pode dar para nós o mantimento e a vestimenta. Graças a Deus. Isso é lindo, não é? O Senhor, irmãos, Ele cuida da sua criação. Esse é o primeiro argumento. Ele parte do maior para o menor. O segundo argumento é o seguinte, relacionado ao Deus que cuida da criação. O segundo argumento: Deus alimenta os seus. Ele não só mostra para nós que Deus abençoa o essencial e pode abençoar o secundário, como mostra que Ele alimenta o seu povo. E para a gente assimilar isso, olha, dê uma olhada aí para o céu, Ele alimenta os pássaros. Olha aí o versículo de número 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
não tendes vós muito mais valor do que elas? Vejam, olhai para onde? Para as aves do céu. Esse verbo olhar aqui é interessante. Fixe os olhos. Olhe com atenção para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros para depois comer. Não, eles não fazem nada disso. Mas o Pai Celestial, o nosso Pai, Ele sustenta os pássaros. Glória a Deus. Provavelmente, irmãos, nessa ocasião aqui, passou uma revoada de pássaros. Essa parte da Galileia aqui era conhecida, era marcada por uma rota de pássaros migradores. Quando Jesus diz, olhai para as aves dos céus, muito provavelmente naquele exato momento passou uma revoada de pássaros migradores. Jesus ensinava, olha aí, perceba aí, olhe para os passarinhos, para os pardais, olhe para essas aves migradoras. Olha, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, mas não morrem de fome não. Maravilha. Porque o Pai Celestial alimenta os pássaros. Glória a Deus. Aí Jesus desafia a fé dos discípulos. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual é a tônica aqui? Os pássaros não são filhos de Deus. Os pássaros são criação de Deus. Se Deus, Ele cuida, alimenta a sua criação, Ele não vai cuidar e alimentar os seus filhinhos amados? Glória a Deus. Jesus pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Queridos, Jesus alimenta os pássaros. Deus alimenta os pássaros. Ele pode te alimentar também. Glória a Deus. Amém. Isso não quer dizer que o pássaro ele ficava, o filho, mas não sou você. Olha para cá agora que eu estou pregando. Vejam bem, as pessoas elas podem ficar ansiosas, mas esse ponto aqui é interessante, porque os passarinhos não ficavam lá no pé de árvore, não ficam com a boquinha aberta, e a minhoquinha pulou lá na boquinha do passarinho. Não, irmãos. Alguém pode pensar, para mim olhar para as aves do céu, não trabalha, né? Não cega, não ajuda em celeiros, então eu vou cruzar os meus braços e a semelhança dos passarinhos, Deus ele vai me alimentar. Alto lá, vamos entender a Bíblia em contexto. Como Deus alimentava os pássaros? Através do instinto que Ele mesmo colocou nos pássaros, de ir à procura do seu alimento. É Deus que alimenta, sim, mas Deus deu instinto para os pássaros sair à procura do seu alimento. Glória a Deus. Jesus está dizendo, olha, o Pai alimenta os pássaros, ele vai alimentar vocês também. O salmista no Salmo 104:14 assevera, ele faz crescer a erva para os animais. Quem? Deus. E a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Vou recapitular a primeira parte. Ele faz crescer a erva para os animais. Ele sustenta a sua criação. Glória a Deus. A criação não está ao léu, a deriva a uma filosofia herética chamada deísmo, que prega que Deus criou o universo e entregou o universo às leis naturais. Como que dizendo, olha, Deus é grandão, Ele não interage com a sua criação mais. Isso é heresia. Porque mesmo Deus sendo transcendente, Ele está à parte, acima da criação. Ele também é imanente, Ele interage com a sua criação. Glória a Deus. Ele aqui, diz o salmista, faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Salmo 147:9, que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Irmãos, Deus sustenta os pássaros, que é a criação dele. Certamente Ele vai sustentar o seu povo. Obrigado, Senhor. A lição aqui é linda. É Deus quem provê, é Deus quem dá o alimento, mas nós não devemos ser preguiçosos. A Bíblia não aprova a ociosidade, a preguiça. Ah, rapaz, eu gostei disso aí. Quer dizer que Deus vai me sustentar, basta olhar para os passarinhos. Não, olhe direito. Eles não semeiam nem cegam,
Não trabalham, o pai alimenta, mas tem um instinto. Eles vão à procura do alimento que o próprio Deus providenciou. O ponto é, nós como crentes devemos contar com a graça de Deus para nos alimentarmos. É Ele que nos alimenta, Ele nos dá saúde, emprego e capacidade para a gente ir à luta. A Bíblia diz em Atos 17, 25, nem tampouco é servir por mão de homem algum, como que necessitamos de alguma coisa, pois Ele mesmo, Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Glória a Deus. Deus, Ele interage tanto com a criação que Ele alimenta não só os crentes, mas também os descrentes. Ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Jesus, em Mateus 5,45, diz que o sol e a chuva, Deus manda não só para os justos, mas também para os injustos, porque a providência de Deus revela a grandeza de Deus. Deus, Ele sustenta a sua criação. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo ficar aguardando o alimento chegar? Não. Em primeiro lugar, vocês devem orar pela providência de Deus. Ninguém aqui é independente de Deus. Todos nós dependemos de Deus. Maravilha. Se Deus não quiser, amanhã você não levanta. Ah não, pastor, eu estudei muito, eu sou uma pessoa que tem um alto nível de escolaridade, de formação acadêmica. Se Deus não for misericordioso contigo, amanhã você não levanta da cama. Todo homem, indistintamente, aceite ou não, depende de Deus. Maravilha. E nós, como crentes, devemos reconhecer o seguinte: olha, eu não dependo da minha formação acadêmica, eu não dependo do meu salário, eu dependo de Deus que me dá saúde, emprego e salário. Glória a Deus. Porque é Ele quem nos sustenta, povo amado. Maravilha. Em primeiro lugar, nós devemos orar, aquela oração modelo que Jesus ensinou. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, me dê o alimento. Se o Senhor não me der, todo o meu esforço será em vão. Oração é a dependência que temos em Deus. Mas em segundo lugar, devemos ir à luta. Paulo vai dizer que aquele que não trabalha, não come. Nós, irmãos, precisamos olhar para a Bíblia, aprender com a Bíblia e sermos um povo guerreiro. Glória a Deus. Um povo batalhador, um povo que vai à luta. Eu, preparando o sermão, me lembrei de algumas passagens da Bíblia. Quero citar aqui duas relacionadas a essa questão da preguiça. Primeira passagem, Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha os seus caminhos, você sabe. Formiguinha, amado, sempre está trabalhando. Derrama um cafezinho, suquinho que vocês vão ver. Olhou para lá, voltou para cá, as formigas. Trabalha o tempo todo. Aí Salomão, olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha os seus caminhos e você sabe. Provérbios 30, verso 25 diz: o proverbista Agur, as formigas são um povo impotente, todavia prepara a sua comida no verão. Glória a Deus. Nós devemos orar a Deus, mas devemos ir à luta, porque Ele nos dá capacidade, Ele nos alimenta. Deus cuida da sua criação. E o terceiro argumento está no versículo 28 ao 30. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus se veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Veja como isso é interessante. Jesus, mais uma vez, olhem para onde agora? Para as aves do céu? Não, para os lírios do campo, flores silvestres. Essas flores eram uma coisa, irmãos, mais linda do mundo. Eram flores bem coloridas, bem atraentes, e belezava a Galileia. Jesus disse: olha, o Pai cuida tanto da criação. Dê uma olhada aí no lírio dos campos. Perceberam? Aí ele vai dizer, olha, versículo 28, como eles crescem, não trabalham, nem costuram, nem fiam. Veja que Jesus chama os discípulos à reflexão.
Crer também é pensar. Para um pouquinho, olhe agora, sai de cima, olha para baixo. Os lírios do campo, a coisa mais linda, não é? Não trabalham, não fiam, nascem porque Deus deu a vida para aquele lírio, para aquela flor. Nasceu. Mas o ponto é, nem Salomão se vestiu como o lírio dos campos. Isso quer dizer que o lírio dos campos, deveras, era a coisa mais linda do mundo. Nem Salomão, com toda a sua glória, o homem mais rico, segundo a Bíblia, no contexto bíblico, nem mesmo ele se vestiu como o lírio dos campos. Quem vestiu o lírio dos campos, irmãos? Deus. Quem vestiu foi Deus. Só que, apesar de ser flores coloridas, bonitas, o caule, o talo dessas flores maravilhosas, junto com o capim seco, era lançado no forno para aquecer o forno no lugar da lenha. Então hoje é uma coisa mais maravilhosa do mundo, mas amanhã vai virar, sabe o quê? Lenha para o forno. Mas espera aí, uma coisa tão bonita, pois é bonita agora, mas amanhã vai servir de combustível para aquecer o forno. A tônica é, Jesus está desafiando a fé dos discípulos. Ele diz o seguinte: olha, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Espera aí, se o lírio dos campos que hoje existe, amanhã é lançado no forno, Deus veste de forma tão maravilhosa que nem Salomão se veste como o lírio dos campos. Por favor, cadê a fé de vocês? Vocês devem, ao invés de ficar ansiosos, vocês devem confiar na provisão de Deus. Vocês têm mais valor do que o lírio dos campos. Primeiro argumento: porque não devemos viver ansiosos, porque Deus cuida da sua criação. Segundo argumento: porque a ansiedade é inútil. Como eu vou alimentar a ansiedade, ficar preocupado, ficar matutando, será que vai dar certo? Será que vai ser meu dia amanhã? E cadê meu filho que não chega? Vai resolver alguma coisa? O especialista já diz: olha, eu nunca vi ninguém morrer por excesso de trabalho. É 8 horas a carga horária, 7h20, não trabalhou 12, não morreu não. Mas de preocupação e ansiedade, eu já vi muitos tombarem. A ansiedade mata. Terrível. Só que ela é inútil. Jesus quer nos esvaziar aqui e dizer: olha, e aí? Compensa viver ansioso? Compensa viver preocupado, solícito? Olha o versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a sua ansiedade e inquietação, acrescentar um côvado da sua estatura? Um côvado de cerca de 40 centímetros aproximadamente, do cotovelo ao dedão do meio aqui. O que acontece? Nós, com a nossa ansiedade, temos capacidade de acrescentar um ano de vida ou 40 centímetros de tamanho? O ponto é, a ansiedade é debalde. A ansiedade não vale nada não, irmãos, é inútil, é passageira. Não compensa darmos combustível para a ansiedade, haja vista ela ser inútil. Ela não vai resolver seus dilemas, ela não vai resolver seus problemas, pelo contrário, você vai sofrer, você vai agonizar. Portanto, não viva ansioso, porque a ansiedade é inútil. Terceiro argumento: por que não viver ansioso? Versículos 31 ao 33, porque a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Você ser ansioso e crer são duas coisas antagônicas. Ou você crê, ou você tem fé, ou você é uma pessoa ansiosa, plenamente ansiosa. É incompatível. Veja o versículo 31 comigo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ou seja, não vivem atordoados, preocupados: eu vou comer o que? Eu vou beber o que? Eu vou vestir o que? Aí no 32 ele explica, mostrando a incompatibilidade entre a ansiedade e a fé. Porque todas essas coisas, que coisas? Comer, beber, vestir,
os gentios procuram. Quem são os gentios aqui? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham uma fé ativa em Jeová, aqueles que não eram crentes. Não, isso aí, se preocupar com comer, beber, vestir, não, isso aí pertence aos gentios, pertence àqueles que não têm fé em Deus, pertence àqueles que não são discípulos do Senhor. Eles sim, eles procuram essas coisas. Vocês se lembram do contexto? Sem chuva, sem água, os gafanhotos devastando as plantações, é fome na certa. Além da fome, não tem dinheiro, compra roupa como? Os gentios focavam nisso. A prioridade dos ímpios era comer, beber, vestir. Mas isso é incompatível com a fé. Isso pertence a eles e não ao povo de Deus. Aí Jesus disse: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas: comer, beber e vestir. A ansiedade é tão incompatível com a fé que no versículo 33 temos a máxima de Jesus: mas, porém, todavia, entretanto. Ele marca um contraste. Olha, os gentios buscam isso aí. A vida dos gentios, a prioridade dos gentios é isso aí: comer, beber, vestir. Porém, buscai primeiro o reino de Deus, glória a Deus, e a sua justiça. Maravilha. E todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Maravilha. Jesus está mostrando que a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, segundo o livro de Jó, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. É a vida do homem. Sem Cristo, o homem vive assim, inquieto, inseguro, ansioso. A prioridade das pessoas que não se entregaram a Jesus são as suas conquistas, as suas coisas, os seus ideais, os seus projetos. Mas os discípulos não. Jesus está dizendo: olha, vocês passem para o lado de cá, vocês são diferentes. Eles lá dão prioridade para as coisas, vocês aqui devem dar prioridade para o reino de Deus e para a sua justiça. Maravilha. Jesus não está proibindo aqui o discípulo buscar essas coisas. Veremos que devemos ir à luta, como já acentuamos aqui, mas há uma prioridade na vida do crente. A prioridade não é comer, beber, vestir, construir, conquistar. A prioridade do servo de Deus é o reino de Deus. Maravilha. E a sua justiça. Louvado seja Deus. Pastor Alain, o que é o reino de Deus? Do grego basileia. No contexto aqui de Mateus, não se refere ao território geográfico, reino no aspecto geográfico. Não. Aqui diz respeito ao governo de Deus, a soberania de Deus. Ou seja, busquem prioritariamente o governo de Deus, a vontade de Deus, a condução de Deus. Obrigado, Senhor. Muitos de vocês já fizeram planos para o próximo ano, certamente. Mas aonde Deus está nesse planejamento? Deus é o último da lista, está colocado na lateral da sua vida, se sobrar tempo, né? Deus é Deus. Queridos, Deus é prioridade. Deus é prioridade. Nós devemos buscar o seu governo, o seu controle sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Se você não dá prioridade para os interesses de Deus, conclusão: ou você está em desobediência, ou você nunca foi crente de verdade. Porque Paulo, ele mostra que essa prioridade dada ao reino de Deus é uma prova se a pessoa é ou não uma verdadeira cristã, ou um verdadeiro cristão. Colossenses 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem foi ressuscitado com Jesus, a prioridade continua sendo Deus, Deus, Deus. Glória a Jesus. Se Deus não for prioridade da nossa vida, falhamos em nossa missão.
Se primeiro vem o marido, a esposa, os filhos, a casa, o dinheiro, o emprego, a profissão, você é culpado de idolatria. Porque tudo aquilo que no seu coração ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Deus deve ser prioridade máxima na nossa vida. Nós devemos acordar focado nos interesses de Deus, na vontade de Deus, porque Ele é prioridade máxima em nossa vida. Maravilha, Senhor, obrigado, Deus. Não é as coisas, não são as pessoas. Deus, irmãos. Que glória, Deus, Ele exige lealdade exclusiva dos seus. Se você foi admitido no reino de Deus, espera-se que você viva à altura disso. Se Deus não for prioridade para você, se Deus não for prioridade na sua vida, a sua vida não tem real significado. É tudo passageiro, é transitório, vai passar, vai se esvair. E Tiago pergunta: que é a vossa vida? E ele mesmo responde: é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é transitória, a vida é passageira. Os dias estão se passando com total velocidade. Hoje eu tenho 31 anos de idade. Hoje sou pai de um filho de 12 anos de idade. Mas ontem eu brincava de gude. Eu brincava na rua de Paulo Lindo. Hoje estou barbudo, tenho família, sou pastor. Como a vida passa de forma ligeira. E eu pergunto aos senhores: o que vocês têm feito da sua vida? Verdade. Como você tem conduzido os seus passos? Você tem vivido para você mesmo? Você tem vivido em torno dos seus próprios interesses? Você tem vivido em torno do seu próprio umbigo? Você é culpado de idolatria, porque aquele que te criou exige lealdade exclusiva. Se Deus não for prioridade na vida da igreja, a igreja perdeu o sentido de ser igreja. Por isso nessa noite nós estamos aprendendo com o texto: não devemos viver ansiosos, por isso nós devemos buscar de forma prioritária Deus. Bendito seja o Senhor. Se Deus for prioridade em nossa vida, nós iremos amar de verdade a nossa família. Nós iremos de fato valorizar a nossa profissão, nosso emprego. Se não, tudo isso se tornou deuses para você. Deus, Ele exige de nós lealdade exclusiva. Obrigado, Senhor. Eu quero que vocês entrem próximo ano com seriedade. Não estamos aqui para perder tempo, não estamos aqui com brincadeira. Como pastor, juntamente com o pastor Arno, nós queremos que vocês, junto conosco, todos juntos, dê a Deus a devida prioridade. Louvado seja o Senhor. Deus tem que vir em primeiro lugar. Tem pessoas que fazem o seu planejamento e é aquele que se assemelha a Tiago 4,13. Tiago fala: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá ficaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Que projeto, entre aspas, lindo. Parece que não faltou nada. O texto diz: ei, agora vós que dizeis, hoje ou... já está tudo planejado, ou vai ser hoje, ou vai ser hoje ou amanhã. Iremos a tal cidade, a cidade está definida, vamos para lá. Vamos ficar quanto tempo lá? E lá passaremos um ano. Olha só que minúcia, que detalhe. É um planejamento, entre aspas, bem organizado. Parece que não está faltando nada. Atividade. E contrataremos a intenção, e lucraremos e ganharemos. Cadê Deus? Cadê a vontade de Deus? É você, é você, é você.
Tiago vai dizer no versículo 17 que aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Que bem é esse? É saber que você depende de Deus, que você deve considerar Deus e a sua vontade, e você ignora. E isso é pecado de omissão. Por isso, devemos buscar primeiro o reino de Deus. Bendito seja o Senhor. E a sua Justiça. justiça. Justiça aqui não é a justificação pela fé. A justiça aqui é um padrão de vida. Mateus 5, versículo de número 6, Mateus 5, versículo de número 10, Mateus 5, versículo 20, Mateus 6, versículo 1, justiça, padrão. Veja o interesse de Cristo. Nós devemos buscar o padrão de Deus. Como nós iremos viver o próximo ano? Seguindo o quê? A modinha? O que a sociedade prega? Que a televisão ensina? Não, o padrão de Deus. Maravilha. Busquem prioritariamente Deus e o seu padrão. Aí ele fala: e todas essas coisas. Eu pergunto, que coisas são essas? É carro, casa, até casamento. Pessoas acham nesse texto, é heresia. O texto não fala isso. E todas essas, que coisas? Comer. Isso é a necessidade básica da vida humana. Sim, Deus pode acrescentar outras coisas na nossa vida, mas a prioridade é Ele e o seu padrão, a sua vontade. Obrigado. Eu pergunto a vocês aqui para a gente pensar biblicamente: como Deus Ele vai suprir as nossas necessidades? Como Deus Ele vai suprir todas essas coisas: comer, beber e vestir? Vamos lá. Pastor, tem pessoas que estão enfermas, e agora? Elas dão prioridade para Deus, mas como Deus vai acrescentar essas coisas: comer, beber e vestir? Simples. Deus, Ele é o Criador e o sustentador da criação. Ele vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, para suprir as necessidades daqueles crentes que não podem trabalhar. Por exemplo, nessa pandemia aí, teve o auxílio emergencial. Todos souberam usar? Não. Mas a gente vê a ação de Deus. A glória não é para o homem, é o Deus que tem um controle soberano da história, que lançou mão disso para beneficiar, inclusive, servos seus. Mas a principal maneira de Deus suprir a necessidade de um crente enfermo é usando outros crentes. Guardem isso. A principal maneira de Deus suprir as necessidades daqueles que não podem por si mesmos e a luta é usando seus próprios filhos. Quem são eles segundo o Sermão do Monte? Mateus 5,7, eles são misericordiosos. Mateus 6, 1 a 4, eles fazem obras caritativas, filantrópicas. Mateus 6, 19 a 24, eles não são avarentos. Olha o perfil daqueles que Deus quer e vai usar. São pessoas que, por definição, são misericordiosas, caridosas, não avarentas, mão desprendida, que vai ser usado por Deus para ajudar aqueles que não podem trabalhar. Mas é Deus suprindo as suas necessidades. Mas em casos normais aqui, a pessoa pode trabalhar. Como Deus supre essas necessidades? Não, o pastor quer ficar em casa jogando videogame e esperando a providência chegar. Fique. Paulo diz que aquele que não trabalha, que não coma. Já falamos aqui, quero enfatizar, devemos ser um povo guerreiro. E o pastor trabalha como? Como? Você sabe quantas horas se dá para a gente preparar um sermão dessa natureza aqui? Não é a opinião do pastor. É a Bíblia diz, exige tempo. E Paulo emprega a palavra 2 vezes: trabalho para o ministério pastoral. 1 Timóteo 5,17. E os presbíteros que governam bem serão estimados por dignos de duplicada honra, honorário, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Afirma-se que um sermão de 40 minutos pregado equivale a 8 horas de trabalho braçal. Já pensou?
E as horas a fio orando e preparando a palavra. E aconselhamento quem dá, batismo quem faz, cerimônia de casamento quem faz, cerimônia fúnebre quem faz, pastor. Para os pastores continuem engajados na obra que Deus te confiou. Mas os demais membros que têm um trabalho secular, todo mundo guerreando, todo mundo indo à luta, porque Deus é glorificado nessa parte. Sim, Senhor. Eles supram as necessidades como, primeiro, dando saúde. Segundo, abrindo uma porta de emprego. Agora, a partir daí, nós precisamos ir à luta. E Deus suprirá todas as nossas necessidades. Vamos entender? Amém. Podemos ficar ansiosos? É uma proibição. Mas por quê? Primeiro, porque Deus cuida da sua criação. Segundo, porque a ansiedade é inútil. Terceiro, porque a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Quarto, porque não temos o controle do futuro. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Para que viver ansioso, se não temos o controle do futuro? Mas será que amanhã vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Calma, respira. Glória a Deus. Inspira, expira, viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Viva o já, viva o agora. Amanhã não nos pertence. Quando você nutre a ansiedade no seu coração, você está mandando uma mensagem: eu quero estar no lugar de Deus, porque Deus, Ele sabe o dia de amanhã. Nós sabemos? Não. Mas se eu vivo preocupado de forma exacerbada, de forma desacreditada do poder e da bondade de Deus, é como se eu quisesse ser Deus, usurpar o lugar de Deus. Não, eu sei o que vai acontecer. Não, basta cada dia o seu mal, basta cada dia as suas lutas, as suas dificuldades. Viva um dia de cada vez. Vença as dificuldades diariamente. Deus está conosco. Ele nos sustenta hoje, vai nos sustentar amanhã, depois de amanhã, e até nós fecharmos os nossos olhos, o Jesus Cristo voltar nas nuvens em glória. Maravilha. Porque não devemos viver ansiosos, porque nós não temos o controle do futuro, amados. Basta cada mal o seu dia. Viva o hoje, o agora, de forma qualitativa, priorizando Deus e a sua vontade. Para finalizar, ansiosos não podemos viver. Qual é o ponto então? Cristo enfatiza a fé aqui. O oposto de viver ansioso é você confiar. E confiar não é decretar. Eu decreto, eu determino. Isso é heresia. Isso ofende a santidade de Deus. Ninguém aqui decreta nada. Não, mas bate no chão e declara sobre. Não. Ter fé não é determinar, é confiar. Glória a Jesus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aplauda o Rei, porque Ele não quer que você viva ansioso, Ele quer que você creia.